Aleluia, glória a Deus. Você tá doido? Falei até no microfone aqui. Ventilador nesses dias, só se for para daqui a pouco virar um pinguim aqui, né? Oh, glória a Deus. Irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Maravilha, né? Estamos na casa do Senhor para adorarmos a Ele. Parece que hoje vocês prepararam um culto todo especial para a palavra hoje, porque desde a leitura da primeira palavra, irmãos, tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui, né? Sobre essa mensagem maravilhosa, a verdade liberta. Então vamos orar mais uma vez, né? Vamos pedir ao Senhor direção. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Deus querido e santo, único Deus que existe, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez nós nos colocamos na presença do Senhor, porque agora, Deus, vai ser lida aqui a Tua palavra mais uma vez. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, de todos nós aqui, que o Senhor verdadeiramente, ó Deus, nos dê compreensão de toda a Tua palavra, que as palavras que saírem da minha boca sejam as palavras do Senhor, para todos aqueles que aqui estão, para os nossos irmãos também que estão assistindo pela internet, Senhor, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus nesta hora, todos aqueles que futuramente forem ouvir essa palavra, Deus, que o Senhor fale aos corações de todos aqueles para o qual o Senhor quer enviar essa mensagem. Em nome de Jesus oramos, amém, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, então, está aí Atos 4, né? É onde a gente vai ler a palavra do Senhor. Atos capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 5, tá? Atos capítulo 4, versículo 5 a seguir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, nosso Pai querido e santo, bendito seja o teu nome, Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 5 a seguir. Amém, queridos? Vamos ficar de pé mais uma vez, fazer uma ginástica, já estávamos de pé, agora sentamos, vamos ficar de pé de novo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então diz assim a palavra do Senhor em Atos capítulo 4, versículo 5 a seguir. Diz que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, né, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, no caso Pedro e João, né, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que
absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se isso é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar. Por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Amém, irmãos? Podeis assentar. E aqui está exposta, a palavra do Senhor, feita a leitura. E agora a gente vai caminhar aí por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu aqui nessa noite. Então, irmãos, o título da mensagem é A Verdade Liberta. E eu queria fazer uma pergunta para os irmãos: quem é a verdade absoluta, irmãos? Jesus? Alguém falou bem baixinho, Jesus. Eu pensei que a igreja ia dar um grito aqui, Jesus, mas não é uma igreja pentecostal, né, irmão? Então, o presbiteriano, ele fala Jesus, às vezes ele nem fala, ele só sussurra lá no coração, né? Mas está tudo certo, não precisa gritar também, né? Mas vamos lá. Meus irmãos, então a verdade é Jesus Cristo. Então a verdade liberta, porque Jesus liberta, né? Ele diz certa vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E também Jesus Cristo, com certeza, irmãos, ele quer libertar os cativos. Nós somos esse povo forasteiro que está aqui nesse mundo, que jaz no maligno. E imagina, um povo que a nossa pátria é o céu. Aí a gente fica aqui no meio desse mundo perdido, falando em nome de Jesus. É óbvio que nós vamos ser taxados como loucos, nós vamos ser, inclusive, até humilhados, tá? Porque o mundo realmente, ele vai nos ameaçar, vai nos ridicularizar, ele vai nos perseguir, porque somos forasteiros aqui. A gente está aqui, nós estamos usufruindo de tudo que tem nesse mundo aqui, porque afinal de contas, quem criou foi justamente o Criador dos céus e da terra. E tudo isso Ele deu a nós, para que a gente possa saciar nossos desejos, nossas vontades, alimentar o nosso corpo carnal. Mas nós sabemos que o melhor realmente vai nos acontecer, que é o dia que a gente partir desse mundo aqui. A gente vai estar livre de todas essas mazelas. E aí, irmãos, essa é a verdadeira libertação. O povo que vive nessa terra, que é livre, mesmo que ele esteja, talvez atrás de grades, tá? Presos em grades, ou presos por tantas coisas que esse mundo nos faz de ruim, nós somos livres em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, é a primeira palavra que eu tenho para deixar para vocês aqui nessa noite, em nome de Jesus. Mas a gente já vai entrando aqui no texto, irmão, porque é um texto longo. Daqui a pouquinho a gente vai terminar, porque eu vou dar uma resumida legal nele aqui. Em primeiro lugar, irmãos, o que a gente pode ver nesse texto aqui é que nós seremos julgados pelo mundo. A gente não tem como, é como eu acabei de dizer aqui, nós somos forasteiros, nós somos cidadãos do céu, mas Deus, nos trouxe a esse mundo. E a gente vai ter a nossa passagem aqui. Eu não sei quantos anos nós vamos viver mais aqui nessa terra, mas a verdade é que enquanto vivermos aqui, nós vamos ser julgados pelo mundo. O mundo vai estar sempre cobrando de nós, né? O que você acha que você é? Por que você está falando isso? Qual prova que você tem? Tudo isso eles vão vir e chamar a nossa atenção. E a gente vai ter que, se desdobrar aí para dizer para esse povo o que é. Quem é essa verdade? Por que a gente fala assim? Nós somos livres para falar isso. Nós somos livres para dizer que tem um Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Mas para quem não crê em Cristo Jesus, verdadeiramente, irmãos, eles não vão entender isso, tá? São seres apenas naturais que estão aqui. Eles não alimentam o espírito, eles alimentam a carne. Então, tudo deles é aquilo que é palpável. Mas aquilo que não se vê, eles não creem. E a fé a gente tem que crer naquilo que vai acontecer para com todos nós, amém? E aí,
O que a gente pode ver aqui, se a gente voltar aqui em Atos dos Apóstolos, a gente pegar lá desde o capítulo 1, nós vamos ter uma sequência aqui de coisas que vão acontecer, porque em primeiro lugar, Jesus vai ser assunto aos céus. Ele estava ali com os discípulos, tinha voltado e tal, né? Pessoalmente ele ficou ali por 40 dias, e aí então, Jesus estava passando por todos os lugares e tal, e Jesus foi assunto aos céus. Logo depois disso, irmãos, aconteceu a descida do Espírito Santo, né? E aí foi justamente aquilo que Joel profetizou que aconteceria. Então aconteceu. E vocês conhecem muito bem como é que foi. Foi um grande movimento que teve ali. E verdadeiramente aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Depois disso, a gente vai ver que aconteceu uma conversão, irmãos. Só naquele tempo ali, 3.000 almas se convertendo imediatamente. São acontecimentos que vão assim acontecendo. E o mundo, o sistema, ele fica doido. Mas espera aí, né? Que movimento é esse? Como é que esse povo todo está indo para esse, né, para esse lado? E isso tudo ameaça os governantes, né? E aí então a gente vai ver que Pedro faz um discurso abençoado ali, né? E logo no capítulo 3, bem no início, tem a cura de um coxo. Esse homem aí que a gente leu a respeito dele. 40 anos ali, à porta do templo e pedindo esmola. E aí a gente sabe do que aconteceu. Quando eles pediram para João e para Pedro a esmola, eles disseram: a gente não tem prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda em nome de Jesus. E aí foi quando aquele moço se colocou de pé, disse que ele deu um salto e que tudo que era torto, os pés, que estava tudo atrofiado, irmão, aquilo voltou 100%. Isso é um acontecimento, é uma loucura para o mundo, né? A pregação do Evangelho ela é loucura para o mundo, porque se há 40 anos ou até mais aquele homem estava ali e todo mundo conhecia, porque ele ficava à porta do templo, quer dizer, todo mundo sabia que aquele homem era coxo de nascença. Não tinha como aquilo ia ser curado por médico, porque se tivesse ao longo da vida dele, ele tinha feito alguma cura, né? Algum tratamento. E aí então, irmãos, a gente vê que quando vai terminando aqui o capítulo 3, a gente percebe aqui, irmãos, que teve um grande movimento, e aí já somavam 5.000 almas. O movimento era muito grande, tudo que acontecia ali era misterioso, maravilhoso demais, e o nome de Jesus só ia crescendo cada vez mais e mais, e o povo acreditando. E tudo isso ameaça o sistema, o mundo. O nome de Jesus, quando ele é engrandecido, as pessoas têm ciência do que é certo, do que é errado, a gente passa a ter discernimento, o nosso jeito de agir já é diferente, e aí, irmãos, é aonde a coisa pega. A gente vai ver então no início do capítulo 4 aqui, que Pedro e João são presos. E imediatamente falaram: olha não, se continuar desse jeito aqui, daqui a pouco a gente não tem espaço nenhum aqui mais não. Aí Jesus, né, já foi até embora, mas ele é que vai ser o rei aqui. E aí então, a ameaça chega ao sistema, quando Jesus Cristo entra na vida do povo. 5.000 vidas ali, salvas em Cristo Jesus, crendo em Cristo Jesus, e um homem que há 40 anos estava atrofiado na porta de uma igreja, de repente esse cara está andando para tudo que é lado, e junto com Pedro e João. Imagina isso, irmão, né? Que movimento maravilhoso, mas que coisa que realmente assustava aquele povo que governava ali naquela época. E aí então, a gente vai ver aqui que ele se reúne, né? Nós vamos entrar no texto de novo aqui para a gente ler esse início aqui, que é a partir do versículo 5. Então, depois que João, né, Pedro estavam presos ali por eles, por causa dessa ameaça toda, diz que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, né, os anciãos e os escribas, né, com o sumo sacerdote Anás, e Caifás também, João, Alexandre, todos os que eram da linguagem do sumo sacerdote, né, da linhagem do sumo sacerdote, melhor dizendo. E pondo Pedro e João, né, perante eles, os arguiram, ou perguntaram, indagaram, né, com que poder ou em nome de quem fizeste isso. Então é o primeiro ponto que eu falei para vocês. Não adianta você achar que você vai ficar bonitinho aqui nessa terra
falando a verdade, agindo corretamente, em nome de Jesus, tudo certo na sua vida, e que você vai ficar aí parecendo uma pessoa que é muito legal para o sistema. Não, irmão, eles vão te perseguir, eles vão me perseguir, a qualquer um de nós, tá? Se a gente está dentro de uma instituição e você age com lealdade com todos, é claro que vão ver que você é uma pessoa diferenciada, e na hora da verdade mesmo, que liberta, né? Todos vão acreditar mais em você do que nos demais que estão por ali falando um monte de besteira. Mas uma coisa é certa, irmãos, aqueles que andam no erro, eles não gostam de ver quem anda certo junto com eles. Em qualquer lugar, irmãos, na escola, tudo, tá? Em qualquer lugar que você vai, se você está no meio do mundo aí, e você age corretamente, pode ter certeza absoluta, vai ter alguém para analisar a sua vida e falar, esse cara é perigoso. Com ele aqui, a gente não pode entrar com essas tramóias aqui que a gente faz, e ir do jeito que o mundo vai, do jeito que todo mundo vai, não. Tem que ter uma certa diferenciação. E se for uma empresa que age desonestamente, vai até te dispensar, dependendo da sua conduta. E glória a Deus por isso, que aí você vai para uma outra que Deus te abençoou, e você vai ser uma bênção lá, porque vai agir, porque tem muitas empresas que prezam por aquilo que é verdade. Tá, irmãos? Mas assim, o mundo vai nos julgar, vai chamar a gente e vai fazer perguntas por causa desse movimento, do caminho que a gente trilha, que é na contramão do mundo. Entenderam isso, beleza? Dentro desses versículos, a gente segue aqui, porque o próximo ponto aqui que eu quero dizer para vocês, irmãos, é o quê? Se o mundo interrogar vocês, se o mundo me interrogar hoje, e se perguntar para mim, por que que você é desse jeito? Por que que você age assim? Por que que você não vem junto com a gente? O que eles perguntaram aqui é, que movimento é esse? Como é que foi a cura desse homem? O que que aconteceu? Em nome de quem que vocês estão fazendo isso? Aí, irmãos, é aonde entra qual resposta que daremos. Se alguém te chamar a atenção, se alguém, por saber que você é um cara meio diferenciado, uma mulher diferenciada, uma pessoa que não vai na onda do sistema, quando te perguntar, o que que você vai falar? Inclusive tem uma pergunta muito que às vezes faz para a gente fica sem saber muito bem, até porque é tanta coisa que a gente tem para falar de Deus, a gente que estuda a palavra de Deus, tem tanta coisa para a gente falar, que é tantas coisas maravilhosas, né? Mas muitas vezes pergunta para a gente, quem é Jesus para você? Né? Uma resposta simples, irmão, bem assim, coerente, Jesus é o Senhor da minha vida, sabe? Aí você pode estender, Ele é meu Salvador, Ele é o Criador de todas as coisas, pode falar um monte de coisa, mas se for um negócio bem rapidinho, diz, Jesus é o Senhor da minha vida. Porque quando você tem um Senhor, você serve a Ele. E isso resume tudo. Quer dizer, se Jesus quer que você viva de uma forma, você vai viver da forma que Jesus quer. Sabe? Então, quando o mundo te chamar a atenção e te perguntar, o que que a gente vai dizer? Aí nós vamos entrar no texto aqui mais uma vez, irmãos, que aí a partir do versículo 8, nós vamos ver a resposta aqui de Pedro e João. Diz que, aqui na verdade Pedro dizendo, né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. E Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, eu fico olhando, né? Que autoridade que esse Pedro falou para esse povo, porque ele só não falou, foi Jesus, porque poderia ser uma resposta simples, mas não, irmãos,
Ele falou que foi Jesus. Ele falou, olha, e esse é rejeitado por vocês, viu? Vocês rejeitaram, vocês o crucificaram, mas Deus o ressuscitou. E ele vai descrevendo tudo aqui, e no final ele diz, olha, e eu vou dizer bem a verdade para vocês, não tem nenhum outro nome pelo qual nós sejamos salvos, não. Só Jesus. Irmãos, a resposta que a gente vai dar ao mundo, ela tem que ser desse jeito, tá? E uma das coisas que eu observo aqui no texto, irmãos, é no início aqui, quando vai começando, então diz o seguinte, irmãos, então Pedro, cheio do Espírito Santo. Respostas como essa, palavra de Deus na ponta da língua, autoridade, poder na palavra de Deus, irmãos, precisamos estar cheios do Espírito Santo, tá? E esse cheio do Espírito Santo é muito importante, porque o mundo avacalhou muito essa ideia da pessoa estar cheia do Espírito Santo, né? Porque a pessoa, quando está cheia do Espírito Santo, muitas pessoas entendem que é o cara pulando, saltando, pulando banco, pega banco, joga lá fora, traz para a gente, é até perigoso, né, irmão? Né? De uma certa forma. Então, na verdade, pessoa cheia do Espírito Santo é a pessoa que está em Cristo, irmãos. A pessoa que está em Cristo, ela não sai por aí fazendo besteira, ela tem realmente coerência naquilo que fala, ela vive um evangelho verdadeiro, tranquilo, livre, liberto, sabe? E a pessoa que é assim, ela entra e sai em qualquer lugar. Ali, olha onde esses homens estavam, 2 servozinhos de Deus. Daqui a pouco a gente vai ver aqui que eles não tinham cultura, segundo o mundo, eram iletrados, quer dizer, às vezes não sabiam nem ler, nem escrever. Mas olha com que autoridade que esses homens falaram. Mas precisa, em primeiro lugar, estar cheio do Espírito Santo, né? Uma outra coisa interessante que eu vejo dentro aqui desse texto, para a gente já finalizar essa parte, é que nós precisamos falar a verdade com coragem, confiança em Deus. Porque aqui, logo que começa aqui, eles vão dizer, olha, nós curamos um homem que estava enfermo. É tipo assim, dizendo, por que vocês estão preocupados da gente curar uma pessoa que está enferma? Não era para vocês estarem felizes, vocês são as autoridades, é o povo, é a igreja. Vocês são a igreja, vocês são os comandantes desse povo aqui, os governantes aqui. Uma pessoa que há 40 anos está enferma, atrofiada, só pedindo esmola, e de repente, em nome desse Jesus maravilhoso, ela está aqui curada, não precisava nem ficar interrogando, é mais ou menos isso. A gente curou um homem, em nome de Jesus. Agora, a gente está preso perante vocês, tendo que dar explicação num negócio desse. Sabe? Isso aqui eu estou falando com as minhas palavras, mas quando ele diz, você pode ver que ele faz menção de quem era, né? Aí ele diz, ó, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. É o que estão dizendo. A gente apenas liberou a palavra e esse homem foi curado. Agora, por que vocês estão nos interrogando? Aí ele explica tudo, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Vocês rejeitam esse Jesus, mas esse é o que tem poder. E quando ele chega no versículo 12, é onde ele diz essa palavra, que é um dos versículos-chave da Bíblia. Em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu, nenhum outro nome foi dado esse poder, pelo qual devamos ser salvos. Amém, queridos? Um versículo que vocês têm que guardar no coração, certamente vocês já guardaram, tem esse versículo, porque, irmãos, não adianta vir para a gente com história. Ah, não, Jesus é um deusinho menor, né? Tem o Deus Pai que é o grandão, que é o todo cheio de poder, mas Jesus, tá? Porque Jesus veio na terra como homem. Irmãos, ele é 100% homem e 100% Deus. E toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo, e ele dá essa autoridade a nós também, para fazer como Pedro e João fizeram naquele dia. Mas, irmãos, se perguntarem para você quem é Jesus, tá? Ou melhor, por que você fala a verdade, por que você age dessa forma no mundo? A resposta é Jesus Cristo. É por causa dele, é por ele, e porque eu vivo nele, e ele vive em mim,
é que eu ajo desse jeito. Não compactuo com coisas erradas. Já basta os vacilos que a gente dá, os erros que a gente comete, vacilando, tá? Porque a gente vacila, nós somos pecadores, a gente não vai agir certo o tempo inteiro aqui. Mas nós não ficamos procurando coisa errada para fazer. A gente está sempre, o tempo todo, vigiando para que a gente não erre, para que a gente não peque, como João escreve dizendo, filhinhos, não pequeis. Mas se porventura der uma deslizada aí, Jesus Cristo te perdoa de todo o pecado. Amém, queridos? Então, responda para o mundo. Eu tenho um amigo, como foi cantado aqui hoje. Jesus, meu Salvador, tá? Nesse nome, eu tenho o poder de falar com vocês. E aí, irmãos, a gente vai vendo que a verdade vai sendo revelada, né? E a gente entra no terceiro ponto aqui, irmãos, que é a partir do versículo, ou melhor, o versículo 13. Tá? Depois de tudo esclarecido e dita essa palavra forte sobre o nome de Jesus, olha o que aconteceu. Versículo 13 diz o seguinte: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, irmãos, esse ponto aqui é o seguinte: o inimigo sabe se você está em Cristo ou não. E se você tiver o nome de Jesus, o inimigo teme. O inimigo não brinca com o nome de Jesus, não, tá? Agora ele sabe se você está. Tem esse negócio da pessoa achar que está em Cristo e sair por aí querendo fazer milagre. Até para aparecer e pôr na internet. Sair por aí repreendendo todo tipo de coisa. Irmãos, a gente sabe da história, né, daqueles dois homens que chegou ali para expulsar o demônio e foi falar em nome de Paulo, em nome não sei de quê e tal, papapá. E o demônio sabia. O inimigo sabe se você está em Cristo ou não. Porque quando ele vai agir contra você, se você estiver em Cristo, se eu estiver em Cristo, ele não consegue. É barrado o nome de Cristo, na hora barra o inimigo para que ele não te toque. Amém? Mas ele sabe se nós estamos ou não em Cristo Jesus, porque do jeito que ele vem, se te pedir a palavra e você negar a Cristo, acabou, irmão. Em primeiro lugar, ele vai te oferecer talvez um prato delicioso e você vai seguir com ele. Porque aqui nessa hora, se eles não percebessem que Pedro e João estavam em Cristo Jesus firmes, eles iriam tentar fazer um acordo com Pedro e João. Mas não dá, irmão. Então, nós devemos ficar atentos. O inimigo sabe se a gente está em Cristo ou se não está. E quando Jesus está em nós, ele teme o nome de Jesus Cristo. Tá bom? Então, esse ponto aqui que eu queria deixar para vocês, mas nós temos aqui um quarto ponto ainda, que é o seguinte, irmãos: o inimigo não desiste fácil. Vocês vão ver aqui agora, porque eles já temeram, eles já viram ali homens que não sabiam nada, não tinham conhecimento aqui das coisas naturais, iletrados e tal. Então, eles sentiram, mas como é que fala tanta coisa desse jeito? Em primeiro lugar, esse homem está curado aí, porque eles disseram a palavra. Agora, quando a gente pede explicação, despeja isso tudo em cima da gente aqui, sabe? Aí eles temeram, mas nós vamos ver aqui a nova investida do inimigo. Ele não vai parar, sabe? Então, nós vamos ver aqui que o versículo 14 a seguir diz o seguinte, irmãos: vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário, né? E, mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Então, os cabeção, né, junta lá os poderosos da terra, e fala: não tem jeito de ir por esse lado. Então agora é o seguinte: se a gente nega isso,
esse povo acaba com a gente aqui, porque não tem como. É tão nítido o poder de Deus na vida desses homens, um homem há 40 anos preso naquelas mazelas todas e agora saltando e pulando de alegria, e agora já declarado tudo, a gente já sabe, a gente está com medo aqui, porque esse negócio está apertando para o nosso lado. A estratégia do inimigo, cala a boca deles, que eles não falem mais em nome de Jesus. Olha só, irmãos, o poder que a palavra de Deus tem. E eu nem tinha pensado na última mensagem que eu preguei para vocês aqui, né, para todos nós, na verdade, que foi, né, anuncie bem para obter resultados. Vocês lembram da mulher samaritana que eu falei para vocês aqui na última pregação? Mas quando eu estava lendo esse texto, que eu cheguei aqui, falei, olha aqui, mais uns que estão aqui, anunciando bem o Evangelho, o nome de Cristo, né? Aí Deus me fez lembrar, é como se fosse uma continuidade dessa mensagem que eu preguei da última vez, mas eu nem tinha pensado nela, irmãos, que eu prego aqui, aí a gente envolve com escola bíblica, um monte de coisa e tal, a mensagem fica, mas quando eu estava lendo aqui, eu falei, peraí, mais dois, anunciando muito bem, fizeram um trabalho espetacular, porque os cabeças, os maiorais, as autoridades da época já estão com medo, e já querem calar a boca deles, porque se deixar os homens continuar falando, vai dar problema para esse povo, né? Então, o que é que eu estou dizendo para vocês aqui, que é o quarto ponto? O inimigo não desiste fácil. Jesus Cristo foi tentado por 40 dias no deserto. Vocês lembram disso, né? A tentação de Jesus. Então, irmãos, se o próprio Cristo, o inimigo das nossas almas, ficou ali tentando ele durante 40 dias, nossa vida inteira, irmãos, a gente vai ser tentado por Satanás. Então não adianta relaxar e dizer, olha, agora pronto, acabou. Não. O que acontece na nossa vida é uma certa tranquilidade seguinte, quanto mais você busca conhecimento de Deus, e quanto mais você fortalece, quanto mais você é cheio do Espírito Santo, menos medo você tem desse povo. E você age naturalmente. E você sabe que você não precisa fazer nada para se livrar desse povo maldito. Você não precisa mover um dedo, você não precisa falar nada. Deus vai na frente e vai libertando você, porque, irmãos, inimigo só vai fazer algo contra você se Deus permitir. Nós precisamos ter essa fé genuína, é o que Pedro e João tinham, cheios do Espírito Santo. Chega ali, abre o verbo e diz para eles, olha, vocês é bem isso aqui que eu estou dizendo para vocês. E outra, esse nome de Jesus, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que nos protege e nos abençoa. E é por isso que a gente fala nessa autoridade. Mas o inimigo, por mais que ele tenha medo, por mais que ele saiba que ele não vença Jesus, e nenhum de nós também que estamos em Cristo, ele vai continuar tentando. Então, não fique relaxado, não deixa baixar a guarda, não. Ludmila Ferber, quando ela era viva, né, fez uma música muito linda. Não sei, inclusive, se é dela, mas eu acho que é. Nunca pare de lutar. Vocês lembram dessa música? Aí ela fala de tudo que o ser humano, o que vem para tentar ferir, o servo de Deus, a pessoa abençoada por Deus. Aí fala de muitas coisas que nos acontecem, irmãos, que, eu vou te falar, igual aqui com Pedro e João, prenda esses homens, passaram uma noite, logo pela manhã reúne toda aquela corte, né, para arrebentar com eles. Chama eles e tal, papapá, e eles falam na autoridade, e quando chega ali no versículo 13, os caras já estão com medo. Mas depois disso, eles ainda vão perseguir. E agora, o que eles fizeram aqui, irmãos? Agora é o seguinte, nós vamos calar esse povo. E como é que vai ser isso? Né? Nós vamos dar sequência aqui. Então, dentro desse ponto aqui, irmãos, nós precisamos estar atentos. Ele não vai desistir. Você pode até ter tido uma vitória hoje, mas amanhã pode vir uma perseguição bem pior. E você tem que estar cheio do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheio do Espírito Santo, para que a gente continue tendo o poder de Deus na nossa vida, para rebater todos esses enlaces do inferno que vem sobre a nossa vida. Amém? E aí, irmãos, a gente segue, porque eles disseram aqui então, né, nós paramos aqui no versículo 17, né,
disseram o seguinte, ó, a combinação é essa. A gente não vai deixar, né? A gente vai ameaçar eles para que não falem mais desse nome aqui entre o povo. E aí, vamos ver a proposta dos sujeitos aqui. Versículo 18 a seguir, tá? Vai dizer o seguinte para nós, irmãos. O inimigo, né, vai nos ameaçar, nos amedrontar, vai falar um monte de coisa aqui. Olha só. 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, o que está escrito aí? Os soltaram. A verdade liberta, tá, irmão? Ameaçando mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Irmãos, se nós mantivermos fiéis à palavra de Deus, pode ir até o fim. Vai chegar numa situação que você vai olhar e falar, agora eu morro. Irmão, se morrer, está na glória com o Senhor, porque você está sendo fiel até o fim. Mas a gente vê aqui que a coisa aperta. Eles chegam, decreta para Pedro e João, não falem mais desse nome. É a nossa condição. Pedro e João dizem, pois nós não podemos fazer isso. É aquele negócio. Eu tenho uma autoridade sobre mim, tem várias autoridades sobre mim. Dentro da igreja, tá? No mundo, autoridade policial, um monte de coisa, tá? Muita gente que está acima de mim aqui no âmbito terreno. Mas, irmãos, se eles vierem para mim me dando ordem que está acima daquilo que é o, né, que eu creio em Deus, eu tenho que obedecer o meu Deus. Ah, irmãos, eu não posso obedecer a uma pessoa que diz que é irmã em Cristo, nem pastor, nem líder. Irmãos, por que eu vou conseguir fazer isso, irmão? É porque eu tenho conhecimento da palavra de Deus. Sem o conhecimento, você não sabe discernir. O cara está falando certo, está falando errado. É por isso que as seitas crescem demais no mundo inteiro. Tem vezes que arrebata muita gente, muitas pessoas, e até morrem por causa de um líder, levando elas pelos ventos de doutrinas, e acabam até morrendo junto com esse líder. Porque não leem a palavra, não conhecem o Deus verdadeiro, não conhecem esse nome, que é Jesus Cristo, a verdade que liberta. As pessoas, na verdade, estão presas, sabe? Pelas doutrinas falsas que se falam por aí. Mas a pessoa que lê Bíblia, que estuda a palavra de Deus e conhece os mandamentos do Senhor, e é cheia do Espírito Santo de Deus, irmãos, ela não entra na onda desse negócio de ser amedrontada e ceder ao inimigo. Não. Aqui vocês veem que eles chegaram, bolaram tudo lá, e depois chegou e falou, não fala mais nesse nome não. Aqui é o seguinte, a gente não vai continuar aqui maltratando vocês, mas o nome de Jesus não pode ser falado mais. E na hora, Pedro e João replica e diz, olha, nós não vamos fazer o que vocês estão dizendo. Você julga que a gente deve servir vocês e não a Deus, tá? Tudo bem, só que nós não podemos fazer isso. Como é que a gente vai ver tanta coisa maravilhosa, um homem desse aqui, curado, depois de 40 anos, coxo, de nascença, aí Jesus liberta ele, como é que a gente não vai falar nada para as pessoas? Sabe, tantas maravilhas. Deus é o Criador dos céus e da terra, a Bíblia inicia isso. No princípio Deus criou os céus e a terra. E como é que eu não vou falar disso? Tantas coisas que Deus fez na minha vida até hoje, irmão, tantos milagres que eu sei que eu recebi de Deus. Eu sou o milagre de Deus, todos nós somos. A gente passa por tanta coisa nessa terra, tanta coisa que perturbaria as pessoas a ponto de elas suicidarem às vezes. E nós estamos firmes, caminhando com Cristo Jesus. Porque a fé é genuína, porque o amor de Deus está em nós, nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos felizes.
A gente anda como pessoas livres no mundo, irmão, cada vez mais sobrecarregado. E aí eu lembro das palavras de Jesus Cristo: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse nome tem todo o poder, e ele chama todos que estiverem nessa condição. Por isso é que você sente essa paz no seu coração, por isso que você dorme em paz. Você vê às vezes o mundo revirando à sua volta e até mesmo te pressionando para que você fique perturbado. Mas você deita e dorme em paz. Você sabe que o recurso financeiro vai chegar, você sabe que a cura vai chegar para você ou para um parente seu. Você sabe que nesse mundo aqui tudo vai passar, só não passa a palavra do Senhor. Sabe, irmãos? É assim, é nessa autoridade que a gente vai, é nessa força do Espírito Santo de Deus que a gente vê. Então aqui, a gente vê que a ameaça, quando Pedro retruca, dentro daquele outro tópico que eu falei que o inimigo não desiste, eles ameaçam mais ainda. Naquela hora, se Deus permitisse, ele só julgava eles lá no calabouço, trancava, como depois fez inclusive com Paulo, né, e Silas. Só que mesmo se fizer isso, vocês lembram o que aconteceu com Paulo e Silas? Vai para lá e fica louvando a Deus. Aí de repente inaugura o portão automático, né? Portão eletrônico no mundo naquela época. Quebra tudo, derruba tudo, irmão, abre as portas, tudo. O carcereiro fica doido e acaba sendo até salvo, porque a pergunta é, o que eu vou fazer para ser salvo? Né? Aí ele diz, olha, que no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. E foi salvo ele e a casa dele. Amém, irmãos? Então, queridos, aí a gente vê aqui, irmãos, o poder da verdade que liberta, que é Jesus Cristo, irmãos. Diz que ameaçando mais ainda, é provável que já estava para pegar os pescocinhos de Pedro e de João, né, e torcer, mas não tocaram neles, porque Deus não permitiu, mas diz que ameaçou ainda mais, só que ao invés de prender, soltou, porque tinha um povo que cria em Deus, e estava glorificando a Deus, e quando o louvor sobe para Deus, irmãos, eu vou te falar, viu, o céu se move, sabe? E a resposta vem, e você é liberto de todas essas mazelas desse mundo perdido que a gente vive aqui, sabe? Então é isso, o nome do Senhor sendo glorificado, eles não puderam fazer nada, rugiram, espernearam, falaram, esbravejaram, falam um monte de besteira, mas a pessoa que anda na verdade, ela já vive liberta, mesmo no meio do caos. E chega uma hora que os inimigos têm que dizer, olha, é melhor soltar vocês. Vocês vão trazer mais prejuízo para nós se a gente prender vocês. Irmãos, nós estamos vivendo dias tão difíceis no nosso país, que a gente já não tem mais segurança jurídica no país. Se não é Deus na nossa vida, irmão, qualquer um de nós aqui, por mais que não faça nada, chegando na mão de um juiz iníquo, porque os maiores, a Suprema Corte do nosso país hoje, trabalha dessa forma. Se eles dão um exemplo lá, irmãos, como é que um advogado vai poder fazer alguma coisa aqui embaixo? Porque quando chega lá, acabou. Não tem mais voz de ninguém que passou a caneta lá e disse que é aquilo, acabou. Não tem o que fazer mais. Agora, irmãos, até quando eles vão? Eu acredito que vai acontecer isso aqui, no nosso país. Vai chegar no ponto, não tem jeito. Porque todos que pegam e dizem que estão errados, vai, passa ano, 2, 3, 4, 5 anos, não sei o quê, não acha nada contra as pessoas. Dentro da lei não tem como punir ninguém. Fala, põe, né, as mídias sociais, as redes de televisão, que por eles também está tudo, né, dentro desse cenário do sistema, e monta isso na cabeça das pessoas, e as pessoas ficam doidas por aí. Nossa, é capaz que essa pessoa, aquela, são milhares de pessoas, irmão, que estão sendo condenadas por eles. Mas até quando vai isso? É provável que um dia eles vão chegar e vai querer torcer o pescocinho do povo, mas não vai dar, irmão, porque Deus vai libertar o nosso país desse povo injusto que faz tudo isso com a nação brasileira. Irmãos, a gente vem nisso, num sistema maldito há muito tempo. Muito tempo, irmão.
e a gente não tinha essa questão de uma visão diferente, porque diziam que tinha visão diferente, mas eram todos em conluio. No final, a gente ia como gado sendo levado. E a gente votava nas próprias pessoas, até que se levantou um povo. Um povo que disse, olha, tem algo que dá para fazer aqui, tem um negócio diferente no meio desse negócio aqui. E aí trouxe outra visão, tá, irmãos? Eu não falo em nome de ninguém, de nenhum nome desses que estão lá, mas eu sei que são muitos que estão lá. E estão lutando, irmãos, por um país melhor. E vai chegar um ponto que vai cair essa coisa do inferno que foi feita no nosso país, principalmente na área de educação. A gente foi muito mal instruído ao longo de muito tempo. Agora, irmãos, o cristão é igual está aqui, ó, falando desses dois homens aqui, esse texto, Pedro e João. Eles não tinham conhecimento nenhum da coisa aqui do mundo, dos estudos do mundo, nem nada. Mas, irmãos, tinha o pleno conhecimento de Deus, cheio do Espírito Santo. O próprio Deus falava ao coração deles. E os homens maus tentaram até o fim. E, por último, eles soltaram, porque Pedro e João estavam com a verdade. A verdade liberta. É isso que essa mensagem diz para nós aqui nesse texto. Tá, irmãos? Que Deus abençoe nossas vidas, irmão. E aí a gente está aí diante desse, né? A conclusão que a gente pode ter isso aqui, desse texto todo, é isso, irmãos. É que permaneça na verdade, permaneça em Cristo Jesus. Por mais que tem um monte de gente te ameaçando, vai perder emprego, você vai perder isso, vai perder aquilo. Irmãos, às vezes dentro de casa, tem hora que às vezes a gente pensa, sabe? Pessoas que têm filhos, marido, mulher, quando, né, um é do lado de Deus, o outro não é, aquela coisa e tal. Irmãos, tem vezes que bate aquele temor, sabe? Pô, mas, irmão, mantenha do lado da verdade, até o fim. Se é o marido, vai perder a esposa, irmãos, Deus vai fazer o que é melhor. Coloca sempre nas mãos de Deus. Se o marido perder uma esposa que é infiel, a Bíblia diz que o crente fiel, o cônjuge que é fiel, ele deve manter junto com o outro, mesmo o outro sendo descrente. Agora, se chegar num ponto que tiver que ter uma separação, Deus mesmo vai encarregar disso. Sabe? Vai tirar o empecilho do seu caminho para que você segue sua vida com Deus normalmente. Se é filho, da mesma coisa, da mesma forma. Irmãos, deixa tudo nas mãos de Deus. Sabe? Aquele versículo maravilhoso, que é outro chave da Bíblia. Salmo 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não tem erro, não tem erro. E aí, diante disso tudo, irmãos, que a gente viu aqui, a gente pode entender, se estivermos na verdade, que é Cristo Jesus, deixa Deus cuidar da coisa. Ele tem todo o poder. Foi lido um salmo aqui hoje, que eu não lembrava muito bem dele, o Salmo 27. Mas, irmãos, quando falou aquela parte lá, ainda, né, que seu pai, sua mãe te deixem, o Senhor me acolherá, o Senhor vai me guardar. Porque pai e mãe, principalmente a pessoa quando é, né, bebê, ou adolescente, novinho, pai e mãe é a maior segurança, é onde ele volta para casa para ser amparado. Mas a palavra de Deus diz também, em Isaías 49:15, diz a mesma coisa. Primeiro faz a indagação, pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta? Mas ainda que ela esqueça, eu jamais esquecerei de ti. Irmãos, esse é o Senhor Jesus, essa é a verdade que nos liberta de toda essa treva que esse mundo nos propõe, nos ameaça que a gente tem que andar com eles. Não, a gente não tem que andar de acordo com o sistema. Nós temos que andar de acordo com o que nós aprendemos na palavra de Deus. Siga reto, linha reta. Nós estamos rumo ao céu. Se morrer nessa trajetória por causa do mundo, benditos somos nós, que morremos por causa da palavra do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada um de vocês, né? E o que faremos, todos nós, melhor dizendo, e o que faremos então, como é que a gente vai viver diante de tudo isso, né? Em primeiro lugar, irmãos, que eu coloquei aqui, ó, como viveremos, atentos à voz de Deus,
para não sujeitarmos ao mundo, ao sistema, tá? Então, em primeiro lugar, como viveremos? Atentos à voz de Deus. Mas como é que você vai viver atento à voz de Deus? É se você estudar e conhecer o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque se você não tiver conhecimento da palavra, da Bíblia Sagrada, se não for cheio do Espírito Santo, qualquer um que pregar uma palavra por aí, todo mundo vai vir falando em nome de Deus, porque a gente sabe que as pessoas têm temor de Deus. Até o inimigo tem temor de Deus. Agora, a pessoa fala uma asneira, manda para você um negócio e sai compartilhando para todo mundo na internet. Na verdade, o cara é um satanista, mandou uma mensagem lá que você não sabe nem do que se trata, e ele está dizendo uma coisa contra, assim como Satanás fez com Eva lá no paraíso, lá no Jardim do Éden. Ele foi chegando de mansinho e aquela coisa e tal, até que colocou a Eva para fazer aquilo que Deus disse que não era para fazer, e aí Eva se submeteu àquilo, levou o marido, também não vigiou, não estava atento, e também pecou. E por causa disso estamos todos nós aqui nessa terra sofrendo, por causa do pecado, tá, irmãos? Então, em primeiro lugar, como viveremos? Atentos à voz de Deus, né, para que não sejamos sujeitos a esse sistema aí. Segundo lugar, como viveremos? Alimentando o nosso espírito, irmãos. Irmãos, nós estamos no tema aí desse ano, que é santificação. Se você não alimentar o seu espírito, você vai alimentar mais a carne. E quando a gente chega em Gálatas 5, é bem explícito, a partir do versículo 16, o que são as obras da carne e o que é o fruto do Espírito Santo. Alimente o espírito. Tá? Alimente o espírito, porque se você alimentar só a carne, você vai ficar igualzinho o sistema. Tudo que chamar para você fazer, você vai fazer. Você vai entrar na onda, vai com todo mundo. Mas nós somos separados, somos um povo destinado ao céu, sacerdócio santo, eleitos por Deus. Amém? Então, nós vamos viver alimentando nosso espírito, irmãos, para que a gente seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Alimenta o espírito com o quê? Com a palavra, o conhecimento do Senhor, vivendo isso aqui que o Senhor, né, praticando isso, e aí então isso é alimentar o espírito. Aí a gente vai ser santificado, cheio do Espírito Santo, e quando o inimigo chegar com as ofertas dele, ou propostas para que a gente haja de acordo com ele, a gente diz, não, vocês estão dizendo isso, tudo bem, é o pensamento de vocês, agora eu não faço esse tipo de coisa. Pronto. Isso é alimentar o espírito, amém? E por fim, como viveremos? Anunciando a verdade que liberta, Jesus Cristo. Para anunciar essa verdade, nós temos que, em primeiro lugar, ficar atento à voz de Deus, irmãos, e em segundo lugar, alimentar o espírito. Você não pode sair por aí anunciando como todo mundo quer fazer, do jeito que agrada o mundo, aquela coisa, não. Você vai anunciar a palavra, em primeiro lugar, com amor e com temor a Deus, tá? Anuncie a verdade. O mundo já disse, e diz o tempo inteiro, não tem verdade absoluta, é óbvio que não tem para eles. Que verdade absoluta que vai ter no mundo? Se você diz uma coisa e eu digo outra, pô, eu fico com a minha verdade, você fica com a sua. É assim que funciona. Agora, nós temos, porque nós temos Jesus Cristo. Ele é a verdade que nos liberta. Amém, irmãos? Então, terceiro ponto aqui, é isso. Como viveremos? Depois de estando atentos à palavra de Deus, vigiando, fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus, a gente alimenta o nosso espírito, a gente fica cheio do Espírito Santo, santificado. Aí a gente sai anunciando a verdade que liberta todo mundo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Entendido isso nessa noite, em nome de Jesus, que a verdade liberta e que a verdade é Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, tá? Agradeço a Deus, vamos ficar de pé, vamos orar, já finalizando aqui nessa noite, agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo, Senhor, te agradeço muito por ter nos dado, Senhor, essa rica palavra nessa noite. Aqui nós vemos quantas maravilhas o Senhor fez, quantas coisas boas foram anunciadas, e nós vemos aqui, Senhor, dois servos do Senhor, nossos irmãos em Cristo, Pedro e João, que fez
algo tão maravilhoso, ensinou para nós tanto aqui, Senhor, dentro desses versículos que nós lemos, que por mais que o mundo nos aprisione, nos sufoque, nos persiga, nos humilhe, por mais que o mundo, ó Deus, queira realmente nos prender, nos ameace, nos amedronte, o Senhor é a verdade que liberta. E nós podemos ficar firmados em Ti. Senhor, foram tantas palavras ousadas que Pedro e João disseram aqui, aquelas autoridades, Pai, porque eles sabiam que a autoridade maior é o Senhor. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. E nós estamos aqui nessa noite falando em Teu nome e Te agradecendo por nos dar essa coragem, essa força, essa fé, que a gente continue firme, Senhor, como Pedro e João fizeram, e os demais apóstolos ali do Senhor Jesus Cristo, que tiveram uma vida, Pai, que muitos morreram por essa fé em Jesus Cristo, que a gente possa ter também essa coragem de ir até o fim, sempre, ó Deus, revelando ao mundo a verdade que liberta, que é o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos fez aqui nessa noite. Eu oro, Pai, abençoando essas vidas que aqui estão, aquelas que não puderam vir nessa noite. Oro, Deus, pedindo ao Senhor em prol das famílias, vizinhas dessa igreja e das demais famílias nesse bairro, Pai, que o Senhor possa abençoar, que mesmo que elas não venham para essa igreja aqui para ouvir a Tua palavra e aprender, que elas possam ir para outras igrejas abençoadas, que o Senhor, ó Deus, tenha os seus servos pregando a palavra do Senhor nesse bairro. Meu Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Abençoa essa congregação, Senhor, para que ela cresça cada dia mais, assim como foi citado aqui também em Atos dos Apóstolos, que a igreja do Senhor crescia, que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que eram salvos. Meu Deus, que assim seja, e que essa congregação possa, Senhor, em nome de Jesus, continuar pregando o Evangelho, a verdade que liberta a todos aqueles que aqui entrarem e até mesmo os que passarem pela rua e ouvir a Tua palavra nesse lugar. Pai, muito obrigado, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós aqui, com todos os nossos irmãos em Cristo espalhados pelo mundo inteiro, pela face da terra. Em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.